Então, gente, continuando aqui, falando de estrutura de mercado, a gente falou sobre competição perfeita e monopólio. E esses dois casos, essas duas estruturas, na realidade, elas não existem no mundo real. O que existe são situações que se aproximam, né? Estruturas de mercado que se aproximam da competição, setores altamente competitivos, mas se tornar exatamente o que se imagina de competição perfeita não existe. E o mesmo para o monopólio. No mundo real não existe monopólio, exatamente o monopólio como imaginado aí na teoria, né? O que existe são situações de oligopólio, que a gente vai falar agora, e que se aproximam muito da situação de monopólio, mas não são monopólio estrito sensu. O que existe no mundo real, que tivemos no Brasil, é monopólio de Petrobras, Eletrobras, Correio, antigamente a Telebrás. Certos setores foram monopolizados, mas não é o monopólio previsto pela teoria econômica. O monopólio previsto pela teoria econômica é a situação que um sujeito chegou a se tornar monopolista. Né? Ele não é que o governo cria um monopólio e entrega para uma empresa estatal ou uma concessão. Né? Isso não é um monopólio da teoria econômica. Mas mesmo esses monopólios aí criados pelo governo, no mundo real eles quase não existem, né? Tirando o caso de monopólio de interesse social. Diversas cidades, aí, toda cidade, região, estado no Brasil e possivelmente no mundo possuem, regra geral, uma situação de monopólio. O saneamento básico normalmente é uma empresa só que presta, por conta do que a gente falou no vídeo passado. Mas enfim, competição perfeita não existe, monopólio não existe. O que existe são situações que se aproximam de uma estrutura de mercado ou outra. Por exemplo, com relação ao monopólio, nós temos a situação de oligopólio. Né? O que é uma situação de oligopólio? É quando há poucos produtores, normalmente se fala em meia dúzia de produtores, né? Mas não precisa ser esse número mágico, pode ser 2, 3 produtores ou até 9, 10 produtores, mas são poucos, né? Fatalmente se conhecem, né? E esses poucos produtores, eles são médios e grandes, principalmente grandes em relação ao tamanho do mercado, né? Então se imagina aí um mercado de tantas milhões de unidades de um determinado produto, normalmente se negocia isso, em grande medida porque é controlado por esses produtores, mas cada produtor aí tem 15, 20% do mercado, né? Então é médio para grande, né? E o médio aí já estaria na conta do grande. Mas então, oligopólios são poucos produtores e grandes em relação ao tamanho do mercado. E no oligopólio também, os produtores tendem a produzir produtos diferenciados. Né? O que seriam produtos diferenciados? Lá na competição perfeita, eu falei que se considera que os produtores produzem produtos idênticos. Né? Então, o que é produzido por um produtor é exatamente a mesma coisa que é produzida por um outro produtor qualquer, em termos de características físicas e químicas. Aqui no oligopólio, não, o produto já é diferenciado. Você até pode dizer que o tipo do produto é o mesmo, mas tem diferença entre um e outro, nem que seja uma diferença mínima. Né? Então você vê aí marcas de carro, por exemplo, já antecipando uns exemplos que vamos dar, né? Você tem aí um carro, tem um determinado modelo, aí se fala que ele é de um certo nicho de mercado, né? Mas outra empresa pode ter um outro modelo que supostamente eles são competidores nesse nicho de mercado, nessa pequeno subconjunto do mercado, né? Você tem a grande indústria automobilística, vamos jogar aí todos os setores, né? Todos os tipos de veículos são jogados aí dentro, mas você tem o carro de passeio, você tem o carro de fazer trilha, você tem o carro esporte, você tem o carro para família, você tem o carro de vários diversos diferentes tipos de carro, né? Mas para cada diferente tipo de carro, cada empresa tem um modelo que serve mais para um tipo ou outro de carro, né? Mas enfim, os produtos são diferenciados, né? Pode pensar em tênis também, né? Aí eu dei exemplo de carro. Tem a Ford e o Volkswagen. Tem gente que adora a Ford, tem gente que adora a Volkswagen, por N razões, né? Pensar em tênis também. Você tem a Nike, tem a Reebok, mas tem vários outros
tipos de bem. Telefonia celular, não o serviço, mas o aparelho de telefone celular, né? Você tem o quê? Tem Samsung, LG, Sony, Apple, tem outras, né? Mas tem as principais, são mais famosas. E o celular de uma companhia não é exatamente idêntico ao celular de outra, né? Mas então, produtos diferenciados, essa é a ideia. É o mesmo tipo de produto, mas diferencia um do outro. Além disso, numa situação de oligopólio, as companhias competem via publicidade, né? E no caso do monopólio, eu falei que o monopólio também compete, mas via publicidade. Mas no caso do monopólio, é uma divulgação do produto que ele faz, né? Para quem não conhece, passar a conhecer. Aqui no oligopólio, a publicidade tem um papel fundamental. Elas competem fortemente via publicidade, né? Muitas vezes, questão de preço, um determinado produtor produz um produto, ou a questão do carro, tem uma fábrica, lança um modelo de certo tipo de carro para certo mercado, ele meio que já cobra o preço que é cobrado ali pelos outros produtores. Ele não entra numa guerra de preço vendendo 10, 20, 30% mais barato, né? Tudo bem que muita gente pode pensar, não dá para vender mais barato porque tem custos, mas vamos falar sobre isso mais à frente, né? Muitas vezes daria para se vender relativamente mais barato, mas vamos falar sobre isso mais à frente. Por uma questão de estratégia de preço, a firma fica vendendo basicamente no mesmo nível de preço que os outros produtores. A competição se dá principalmente via publicidade, né? E na questão do monopólio, do oligopólio também, uma característica fundamental que a gente viu nos outros dois setores é a existência de restrições à entrada e à saída, né? E aí pode pensar tanto em termos de restrições legais, né, de diferentes tipos de legislação, incluso ambiental, né, tanto para entrar quanto também para sair, né? Então você tem uma empresa produzindo algo, de repente você é proibido de produzir. Pode parecer estranho, mas não é não. Por exemplo, companhias de transporte urbano, ônibus, todo mundo sabe que é uma concessão do Estado. E aí meia dúzia, forma de falar, né? Poucos produtores exploram aí o, o transporte urbano, né? Mas se, por exemplo, um produtor quiser parar e sair, ele não pode. É concessão, ele tem que seguir adiante, né? Entre outras atividades, né? Você pega uma companhia elétrica ou de distribuição, voltando ao caso que a gente viu do monopólio de interesse social, normalmente a empresa monopolista é estatal, né? Ou uma concessão do Estado, do governo. Então a empresa que ganha a concessão do governo, se ela quiser parar de prestar o serviço, ela não pode, ela é obrigada a manter o serviço até o fim do contrato, né? Na realidade não é impossível parar de prestar o serviço, ela pode parar, só que requer negociação, né? Tem critérios com base nos quais a empresa pode parar de prestar o serviço, só que tais critérios envolvem custos que praticamente são a proibição, né? E restrições à entrada também, né? Muitas vezes você não consegue entrar em determinado setor. Então, por exemplo, companhia que presta serviço de telefonia celular. Aqui no Brasil nós temos Oi, Vivo, Claro, mas se você quiser abrir uma empresa de telefonia celular, primeiro você já não pode abrir empresa, né? Tem que ter autorização do governo. Ou mesmo que você possa abrir, você não pode prestar o serviço, que é o que conta como sendo abrir a empresa, né? Você ter uma empresa de telefonia, que seja telefonia celular, prestar o serviço de horas, de minutos, vender minutos de ligação para as pessoas. Você tem uma empresa assim, só que essa sua empresa é proibida de vender, oferecer o serviço aos outros, equivale a dizer que você não tem empresa nenhuma, né? A empresa não é os computadores, a mão de obra, os equipamentos que você tem, sendo que você não pode oferecer isso para ninguém, equivale a você não ter nada. É claro que se você não tem a concessão, acaba que você também não vai ter nada, não vai contratar ninguém para trabalhar, não vai comprar equipamento algum, né? Mas enfim, oligopólio nós temos, é o que existe no mundo real, né? Existem diversos setores da economia que são oligopolizados, e mesmo desses setores existem setores que são
esse setor, os setores oligopolizados são os mais próximos do monopólio, né? Que eu já falei que no mundo real, verdadeiramente falando, não existe oligopólio, e a situação, não existe monopólio, e oligopólio é a estrutura de mercado que mais se aproxima do monopólio, sendo que o próprio oligopólio, existem setores mais oligopolizados e setores menos oligopolizados, né? Existem setores em que as empresas são mais poderosas e setores em que são menos poderosas. E poderoso significa poder de mercado, capacidade de influenciar os preços, né? Então, por exemplo, pode-se dar vários exemplos, já até citei alguns, né? Você tem companhia de telefonia celular, você tem a companhia de tecnologia que fabrica o aparelho de telefone celular, não tem infinitas, né? São uma meia dúzia, forma de falar, são poucas, né? Entre outras empresas, você tem celular, o aparelho telefone, pode-se pensar em outros exemplos aí, né? Refrigerante, bebida, né? Aqui no Brasil nós temos a Ambev, que é quase 80%, né? Muita gente diz que é monopólio, mas não é, porque tem milhares de outras empresas. Mas então seria algo como um oligopólio. Só que como existem milhares de empresas, então não é um oligopólio muito poderoso, né? Bancos, é uma meia dúzia de bancos, né? Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, são 5 bancos, só esses sozinhos já são 80% do mercado. E se você quiser abrir um banco, não pode, existem restrições legais, né? Entre outros exemplos que você pode pensar aí, mas aí foi o que eu falei também, existe o oligopólio que é mais poderoso e o oligopólio que é menos poderoso, né? Se tem o caso de refrigerante e bebidas alcoólicas ou bebidas em geral, qualquer um pode abrir uma fábrica de cachaça ou de cerveja. Existem milhares de fábricas de cerveja no Brasil, só que são muito pequenininhas em relação ao tamanho do mercado, né? E temos a grande produtor no Brasil, que é a Ambev. Mas isso não quer dizer que a Ambev é monopólio e nem tampouco quer dizer que o setor é um oligopólio muito poderoso. Pode dizer que é um oligopólio, mas o poder desse oligopólio é muito menor. O poder da Ambev no setor de cerveja é muito menor que o poder da Telemar ou da Vivo no setor de telefonia, né? Qualquer um pode abrir fábrica de cerveja, mas abrir empresa de telefonia, não. Abrir um banco, não. O poder do Bradesco junto ao setor bancário é muito maior que o poder da Ambev junto no mercado de bebidas, né? Outro exemplo que eu gosto muito de citar de oligopólio é a questão siderurgia, né? Se você quiser abrir uma siderurgia, existem diversas restrições, incluso legais, por razões legais relativas à questão ambiental, né? E nós temos aí algumas meia dúzias de siderúrgicas. Meia dúzia é forma de falar, são poucas, né? CSN, CSA, Gerdau, Usiminas, CST, a Cesita, tem outras siderúrgicas, mas não tem infinitas siderúrgicas, né? E o poder de mercado de cada siderúrgica, o tamanho de cada uma dessas siderúrgicas dentro do mercado brasileiro é relativamente grande. Mas se tal caso de siderurgia é bom, por quê? Porque nós temos no Brasil o caso da CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional. Ela é controlada pelo Grupo Vicunha, e o Grupo Vicunha possui outros negócios, né? E entre esses outros negócios ele possui fazendas e gado, né? E eu não sei os números ao certos, mas se eu não me engano, esse grupo Vicunha possui algo em torno de 300 mil cabeças de gado. Ele também cria gado, né? Então tem siderurgia e tem fazenda e cria gado também. Mas você veja bem, esse grupo Vicunha no setor siderúrgico, vamos dizer que ele tem um poder de mercado grande. Mas no setor de pecuária, o poder do grupo Vicunha é mínimo, né? Ou quase nulo. 300 mil cabeças de gado é muita coisa, é 1 bilhão, dá aí para mais de R$ 1 bilhão. Só que 300 mil cabeças de gado no mercado brasileiro de pecuária, que tem aí mais de 200 milhões de cabeças, isso é quase nada, né?
Já a participação da CSN no mercado brasileiro de siderurgia é muito maior, né? É uma participação relevante, importante, né? Se a CSN parar de produzir, isso dá um impacto, ou reduzir sua produção, isso impacta o mercado siderúrgico brasileiro. Da mesma forma que se ela quiser aumentar a produção, também impacta, né? Para sair vendendo o aço produzido, vai ter que baixar preço, né? Já na produção de gado, ela praticamente vende tudo sem baixar preço nenhum. A capacidade que o Grupo Vicunha, se parar de vender gado, certamente não falta gado. Tem um monte de outros produtores para abastecer o mercado no lugar do Grupo Vicunha. E se ela quiser vender mais gado, rapidamente todo mundo sai comprando o gado do Grupo Vicunha. Ou seja, uma mesma pessoa em dois mercados. Num mercado ela tem poder, siderurgia, no outro mercado não tem poder no mercado da pecuária, né? Por exemplo, tá certo? Mas enfim, oligopólio. Maiores comentários a gente fala em sala de aula. Aí ficamos por aqui agora. Valeu.